E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E pelo título já deu para perceber que a conversa é sobre sal e que sim, tem diferentes formas de você salgar o seu queijo vegetal. Agora, quando que eu vou escolher uma, quando eu vou escolher a outra, qual que é melhor, qual que é pior, enfim. Antes de mais nada, é importante você perceber que existem diferentes queijos vegetais com propósitos diferentes e também com ingredientes diferentes, composições de ingredientes diferentes até. Muitas vezes não é só o tipo de ingrediente que é diferente, mas também a quantidade, a proporção que eles estão sendo colocados numa receita pode ser uma proporção distinta entre dois exemplos, e aí, de repente, o sal ele pode fazer uma diferença, né? E também vale a pena dizer que a própria quantidade de sal, ela também acaba sendo diferente para queijos vegetais diferentes. Você tem queijos vegetais que são mais salgados, queijos vegetais que são menos salgados, assim como os queijos tradicionais, né? Tem queijo tradicional que acaba sendo um pouco mais salgado do que o outro. E até pelo gosto das pessoas, ou seja, tem gente que vai preferir algo mais salgado, tem gente que vai preferir algo menos salgado e isso daí você pode regular no seu queijo vegetal. Mas o importante aqui é saber essas duas formas de salgar, mas até um pouquinho mais do que isso, é quando escolher uma dessas formas. Então, o primeiro ponto aqui é a gente perceber que na produção de um queijo vegetal vai ter a trituração das castanhas, tá? Ou das sementes, ou o que quer que seja. Ou seja, você está produzindo uma massa. Tá? E o sal ele pode entrar já nesse processo de produção da massa. Agora, uma outra possibilidade é você produzir essa massa sem o sal nesse momento, depois que você formar a peça do seu queijo vegetal, aí sim você vai salgar, ou seja, fazer uma salga na superfície dele. Então tem essas duas maneiras aí. Tá? Agora, qual que é melhor, qual que é pior? São diferentes e elas estão aí para alcançar propósitos diferentes. A primeira questão, na verdade, que deve surgir é: se a gente coloca o sal já na massa, ele vai participar da fermentação, né? Ou seja, a gente está colocando as bactérias também, as bactérias vão fermentar com o sal nessa massa. E depois, na outra maneira, que a gente coloca o sal só depois que a peça está formada, aí a fermentação já aconteceu, né? E aí que a gente está salgando. Então a primeira questão é, qual é o impacto do sal na fermentação? Esse é um ponto interessante, né? Agora, o impacto, ele não é muito grande, tá? Ele existe, mas para alguns casos até ele chega a ser irrelevante, dependendo da bactéria que está sendo utilizada. Porque assim, normalmente o que está acontecendo, a gente está usando bactérias que são produtoras de ácido lático. Essas bactérias, elas têm uma tolerância maior à salinidade em relação a outros tipos de bactéria. Então, ela vai sofrer alguma coisa? Ela pode sofrer sim, tá? Mas o que vem a ser então esse sofrimento da bactéria com o sal? Isso daí vai ter uma fermentação que, se a gente fosse colocar lado a lado uma massa, né, vamos imaginar condições iguais para as duas massas, a única diferença vai ser o sal. Tá? O que pode acontecer é que a massa que está sem sal, ela tenha uma fermentação um pouco mais rápida, mas pouca coisa mesmo. Tá? Então o impacto, como eu falei, ele chega a existir, mas pode não ser tão relevante assim. Tá? Agora, se ele não chega a ser tão relevante, por que de repente eu colocaria ele na superfície, que vai ser mais chato até de fazer depois, do que, né, como é mais fácil colocar ele já na massa? Porque tem alguns outros micro-organismos que eles têm um desempenho melhor na salinidade, né? Ou seja, uma salinidade maior vai promover até o seu crescimento. Que é o caso, por exemplo, do Penicillium roqueforte. Ou seja, esse micro-organismo, esse fungo, daí já não é uma bactéria, é um fungo, né? Ele, quando você faz um tipo roquefort, por exemplo, é interessante que você salgue ele depois. E isso porque esse sal na superfície vai promover o desenvolvimento desse fungo nessa superfície aí. Então é uma estratégia que a gente tem para dar
condições melhores de desenvolvimento para o Penicillium roquefort. Ah, mas e se eu coloquei na massa, não vai desenvolver? Vai desenvolver também, né? Só que é aquela coisa, como eu quero te ajudar a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, tem alguns pormenores que, quando você tem isso na cabeça, pode melhorar um pouquinho a qualidade final do seu produto, né? Então, sempre que a gente tiver a possibilidade de melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em outro lugar, vamos fazer isso. Porque no fim das contas, o queijo vegetal ele vai trazer para a gente uma somatória de tudo isso que a gente fez, né? Se uma coisa você fala, isso aqui não tem tanta importância assim, isso aqui também não tem tanta importância, depois nessa outra parte aqui também não tem tanta importância. No fim das contas, tudo isso vai ser somado também. E aí, em vez de você ter o melhor queijo vegetal que você já comeu, você vai ter um queijo vegetal ok. E para muita gente isso pode ser muito bom, maravilha, tá? Só que a minha proposta aqui é outra. Mas, de qualquer forma, tem ainda um outro ponto para levar em consideração, porque você pode optar, mesmo que você não esteja fazendo um tipo Roquefort, você pode optar por salgar ele depois na superfície só. E isso daí tem também um outro porquê, que é em relação à própria osmose que vai acontecer. Ou seja, quando você coloca o sal na superfície, esse sal ele vai promover uma retirada de água, né, ou pelo menos uma migração de água desse centro da peça aí para a superfície, né? E uma vez que essa água ela começa a chegar na superfície, ela vai ter uma possibilidade maior de evaporação. E isso quer dizer que você vai promover uma secagem um pouco mais intensa do seu queijo vegetal. Tá? Então essas são as duas maneiras aí e você tem diferentes motivos para poder utilizar isso. E depois me conta aí nos comentários, você já fez esse tipo de salga que coloca só na superfície? Percebeu uma diferença interessante? A gente continua essa conversa nos comentários.